Oi, gente. A aula de hoje vai ser sobre Max Weber, que foi um sociólogo alemão que nasceu em 1864 e morreu em 1920. Ele discorreu bastante sobre questões importantes, como o Estado moderno, o poder, a violência, e ele se difere do sociólogo que a gente estudou na aula anterior, o Emile Durkheim, principalmente no seu método criado para estudar a sociedade. Enquanto Durkheim é seguidor do positivismo e defende o método funcionalista, Weber cria e defende o método compreensivo para entender a realidade social. Então, agora a gente vai começar a ver o que seria esse método compreensivo. Então, a primeira coisa que o método compreensivo, que é o método que ele usa para estudar a sociedade, faz é trazer a importância da história para a análise sociológica. Ou seja, os processos históricos e as ações dos indivíduos ao longo da história são fatores importantes para o estudo da sociedade atual. A segunda coisa que esse método prevê é que a sociedade é moldada por meio das ações individuais. E esse ponto é importante justamente para a gente entender o que eu havia comentado antes, a diferença entre o método funcionalista de Durkheim para o método compreensivo de Weber. Então, enquanto Durkheim afirma que a sociedade, com seus fatos sociais, dotados daquelas 3 características que a gente viu na aula passada, definem as ações dos homens, Weber afirma que são as ações sociais dos homens que definem a sociedade. Ou seja, é o pensamento contrário ao de Durkheim. Então, ele traz um peso maior para o indivíduo. Se para Durkheim o indivíduo era, digamos que, refém da sociedade, para Weber o indivíduo é justamente quem molda essa sociedade a partir de suas ações. Estaria então Weber desprezando a ideia de que as convenções sociais não exercem influência sobre o indivíduo? Não é isso. Quando a gente destrinchar direitinho o conceito de ação social, vocês vão ver que ele fala que existem ações sociais baseadas na tradição, no costume e na crença. Então, aquela ideia de que a gente sofre uma influência da sociedade não é totalmente descartada, mas ele vê de outra forma. Foi o que eu coloquei aqui nesse quadrinho. O indivíduo é que forma a sociedade. O indivíduo, ele está maior do que a sociedade. Aqui no final está escrito: tanto a análise quanto o método de Weber valorizavam as particularidades, ou seja, a formação específica da sociedade, entendendo a sociedade sob a perspectiva histórica, o que claramente o diferenciava dos positivistas. Então, por último, a sociedade não se constituía como um corpo coletivo consciente que delimitava e determinava os passos dos indivíduos, como Durkheim falava. O corpo coletivo era entendido como um aglomerado de indivíduos em que suas vontades e determinações individuais levavam a uma direção própria. Então, o todo teria apenas sentido a partir da compreensão das perspectivas individuais. Mas como que Weber vai compreender a perspectiva de todos os indivíduos da sociedade? Aí ele cria outro conceito, outro método, chamado de tipo ideal. E aí a gente vai ver agora. Tipo ideal é um método de análise sociológica que constrói um tipo puro de comportamento a partir de vários exemplos históricos. Então, é basicamente você pegar um comportamento e conceituar ele. Você cria uma definição para aquilo. E o que ele faz, basicamente, é, se a sociedade é formada por meio das ações sociais dos indivíduos. Para eu entender a sociedade, eu devo, então, entender essas ações sociais. Mas como também não dá para eu conhecer todos os indivíduos e todas as suas intenções e suas ações, eu vou dividir as ações sociais em 4 tipos, dizer que existem 4 motivos para que essas ações aconteçam e criar uma definição ideal para cada uma.
Então, o sociólogo analisa as situações da sociedade e as encaixa dentro de uma dessas 4 definições. Então, de novo, ele diz que a sociedade é formada pelas ações sociais dos indivíduos. Então, o que ele faz depois? Ele diz que existem 4 tipos de ações sociais. Ele define cada uma delas. Isso seria o quê? O tipo ideal, a definição. Ali, o que ocorre? Ele vai ver uma situação e ele vai perceber que uma situação, às vezes, se encaixa numa ação ideal tradicional, mas ela, às vezes, ela se afasta um pouco da definição do que é ação social tradicional. Ou seja, ela se afasta um pouco do que é o tipo ideal de ação social tradicional. E do mesmo jeito que ela se afasta, existem outras que se aproximam um pouco mais. Todas as duas seriam o mesmo tipo de ação social, mas ele entende que existe uma diferença entre o conceito e as realidades múltiplas. Então, raramente a gente vai ver uma ação social que ela é exatamente igual à definição, ao tipo ideal. Ela não vai corresponder à realidade, mas ela vai se aproximar daquela realidade. E a partir dali a gente vai dividir. Aí está escrito nessa última bolinha. O cientista social analisa o quanto a realidade se aproxima ou se afasta desse tipo ideal, dessa definição do que seria aquilo. Isso pode ser utilizado para estudo das ciências humanas no geral. Os processos sociais e históricos não são homogêneos. Então, quando a gente estuda o conceito de democracia, por exemplo, e a gente olha para algumas realidades que possuem governos democráticos, a gente vê uma diferença entre o tipo ideal, ou seja, uma diferença entre o conceito de democracia, o que é a democracia na teoria, e a realidade. Então, o que a gente faz, né? Por exemplo, quanto a democracia no Brasil se aproxima do tipo ideal de democracia, por exemplo. No caso, para uma análise sociológica, seria: essa ação se aproxima de qual tipo de ideal de ação social? E agora, então, a gente vai ver quais são os tipos ideais de ação social. Ação social, por sua vez, significa uma ação que, quanto a seu sentido visado pelo agente ou agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso. Isso é o que está escrito no livro dele, como ele define a ação social, mas simplificadamente é qualquer ação individual que envolve outra pessoa, que seja uma ação de fato social. Como a gente viu antes, Weber define que existem 4 tipos de ações sociais, 4 tipos de ações que o indivíduo pode produzir, motivado por 4 coisas diferentes, e as definições ideais dessas ações são: ação social tradicional, ação motivada a partir de crenças da sociedade. Então, é baseado no hábito, ou seja, o casamento seria uma ação social tradicional. Foi o que eu falei, ele não ignora que existem tradições na sociedade que influenciam o indivíduo. Às vezes a gente tem algumas ações que são baseadas nas nossas crenças. Ele reconhece isso. Segundo tipo, ação social afetiva. Ação motivada por sentimentos. São ações que tomamos com base nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Tipo, fiz tal coisa porque sentia que era o que eu deveria fazer. Terceiro tipo é ação social referente a valores. Ação motivada por crenças e ideologia. Então, seriam greves, manifestações políticas. Quando a gente pensa em uma pessoa que é, missionária, por exemplo, ela faz viagem motivada em espalhar a fé dela. Então, é uma ação social motivada no valor que ela tem. Uma ideologia que ela carrega. E, por último, ação social referente a fins. Ação motivada por um objetivo. Por exemplo, a gente tem estudar para o vestibular.
quando você estuda para um vestibular, você faz isso porque você tem o objetivo de passar, você tem uma finalidade com aquela ação. Essa seta que eu coloquei aqui do lado indica a característica racional de cada ação. Quando você faz algo baseado em uma crença ou um sentimento, é uma ação dotada de menos racionalidade. Quando você faz uma coisa com finalidade concreta, você tem uma ação mais racional. Então, a ação social tradicional, ela é uma coisa menos racional. E a ação social referente a fins é mais racional. E segue aí no sentido da seta, de racionalidade. E aqui é interessante pensar no processo de racionalização da sociedade. Cada vez menos as pessoas pautam suas ações em tradições e cada vez mais elas pautam suas ações na razão. E Weber fala sobre esse processo de racionalização que acontece na sociedade. Como eu disse no início da aula, Weber também analisa a formação do Estado moderno e suas características. E uma das coisas que ele fala é sobre o uso legítimo da força. O processo de racionalização leva à formação do Estado moderno. Ele observa que nesse estado o uso da força é reconhecido pelos indivíduos. Ou seja, a nossa sociedade autoriza e acha necessária o uso da força pelo Estado para manter a ordem política e social. Seria, a polícia. A polícia é a representação dessa legitimação que a gente dá do Estado usar a força. Ele observa que quem detém o monopólio da força, da violência, é o Estado. Então, legitimidade. A sociedade acha legítima o uso da força pelo Estado. Aí tem uma charge aqui, né, que tá afirmando que o povo tem razão. Mas é provavelmente um manifestante, né? E aí vem uma polícia e começa a bater nele. O povo tem razão, mas o Estado tem a polícia. Então o Estado faz o que ele quiser, porque ele é o dono da força. Ele tem o monopólio da força. Então nem sempre ele vai ser justo. Ele é o dono. Ele faz o que ele quiser. Mesmo que a gente tenha leis, a gente sabe que não... As coisas não vão sempre conforme a lei. Isso é uma coisa que vocês podem também usar em redação para falar sobre a violência do Estado. Enfim. Outra coisa que Weber fala é sobre os tipos de dominação que existem na sociedade. Primeiro, vamos entender o que é poder. Poder é a imposição da vontade. Poder, então, seria eu impor algo a alguém. Dominação, manifestação do poder. E como isso se constitui na nossa realidade? É só a gente pensar, porque mesmo o Estado tendo monopólio da força e usando algumas vezes, ele não precisa usar ela para tudo, porque a gente obedece o Estado na maioria das coisas, né? A gente faz o que ele determina. Isso acontece porque ele domina a sociedade. Existe uma forma de dominação. Mas antes da gente entender o tipo de dominação que o Estado atual tem sobre a sociedade, que é o último tipo de dominação que a gente vai ver, vamos ver quais são os dois tipos de dominação existentes. O primeiro tipo de dominação é a dominação carismática. Tem sua força no poder de persuasão. Ou seja, quando um líder ou uma pessoa te domina pelo carisma. Como exemplo de líder político carismático, temos Hitler. Daí você percebe que carisma não quer dizer ser gente boa, né? Hitler era genocida e carismático, porque ele convencia as pessoas. Muita gente gostava da figura dele. O outro tipo de dominação que existe é a dominação tradicional, que tem sua força no hábito. São pessoas que são respeitadas, pela sua história. No Brasil, por exemplo, a gente tem o fenômeno do coronelismo, que criou figuras, que são os coronéis, que são respeitados até hoje pela comunidade que vivem e impõem o respeito. Então,
ali naquela comunidade, ele domina o resto das pessoas que vivem ali. Então, é um tipo de dominação tradicional. E a dominação legal tem sua força nas leis. É a dominação vigente no Estado moderno, na nossa sociedade, e tem força na Constituição. Nos subordinamos ao Estado, gostando do governante e da medida que ele propôs ou não gostando. A gente obedece de maneira passiva. Raramente a gente se revolta, né? E até pra gente se revoltar, a gente tem que manter ali uma linha. A gente tem coisas que a gente não pode fazer. Então, a nossa dominação, ela ocorre através das leis. Quando Weber fala sobre tudo isso, ele está analisando como o Estado atua na sociedade, o que o Estado detém e os fenômenos contemporâneos. Aqui no final cortou, né, burocracia, que Weber identificava já no século passado que a burocracia era um fenômeno crescente na nossa realidade, que seria, né, a divisão do Estado em órgãos, a setorização das coisas, a hierarquia, tipo, quando você vai resolver algo num órgão público e você entra lá e você vê que existem vários setores lá dentro, é tudo bem setorizado e muita gente até reclama, né, da burocracia. Não é algo que se restringe a órgãos públicos, mas existe bastante em todos os órgãos públicos, mas em órgãos privados também. E é um fenômeno bem real da nossa sociedade. E por último, que cai bastante em provas, eu já vi várias vezes, sobre a relação entre a ética protestante e o capitalismo. Weber relaciona essas duas coisas no seu livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele faz a relação de como as religiões protestantes, principalmente o calvinismo, foi importante para o desenvolvimento do capitalismo. O calvinismo traz a ideia de que o trabalho é importante para o homem. O sucesso econômico é indício de predestinação para a salvação. Então as pessoas começaram a trabalhar e a valorizar o trabalho, o que não ocorria antes, porque a Igreja Católica pregava que o trabalho era um castigo. E a partir do calvinismo, pregou-se um desprezo ao lazer e ao ócio, o que fez com que o sistema capitalista, baseado no trabalho e na acumulação de riqueza, se desenvolvesse. É como se ambos, o calvinismo e o capitalismo, valorizassem as mesmas coisas, o trabalho e a acumulação de riquezas. Então, ele evidencia essa relação, como o calvinismo foi importante para o desenvolvimento do capitalismo. O desencantamento do mundo tem relação com o processo de racionalização da sociedade que eu havia dito antes. Atualmente, por tudo ser mais racional, existem menores expectativas e fantasias sobre o futuro. Pensamos de uma maneira muito objetiva e por isso nos afastamos de crenças e ideologias tradicionais ou místicas. Então é isso, gente. É importante lembrar que, diferentemente de Durkheim, Weber entende que é o indivíduo que define a sociedade e para entendermos a sociedade, portanto, precisamos entender as peculiaridades das ações sociais. Para facilitar esse entendimento e estudo, ele cria os 4 tipos ideais de ações sociais, ou seja, elas definem como podendo ser motivadas por 4 coisas: tradição, sentimento, ideologias ou finalidade. Ele fala sobre o monopólio que o Estado tem da força e sobre as formas de dominação que existem na sociedade, que são carismática, tradicional ou legal, sendo essa última a que o Estado utiliza sobre nós, e por fim, a relação entre a ética protestante e o capitalismo. Continue estudando, eu estou aqui para o que vocês precisarem, qualquer dúvida podem me procurar. Espero que estejam todos bem, e é isso.